O universo da comunidade escolar é cada vez mais amplo. E, felizmente, com o avanço dos estudos, das questões ligadas à medicina, também ligadas a neurociências e à aprendizagem, e também os especialistas que vão se tornando cada vez mais especialistas, com novas pesquisas e estudos, a gente consegue entender melhor os transtornos, os distúrbios e cada fase do comportamento. O que é importante para os pais, porque ajudam a educar melhor os filhos, a ajudar os filhos a crescer de uma forma mais tranquila, né, que vá sofrer menos ou entender se tiver algum distúrbio ou não. E uma dessas áreas é a neurobiologia da emoção. E é exatamente sobre esse assunto que nós vamos conversar agora com Yuri Capelato, psicólogo clínico. Conta para a gente, Yuri, afinal, o que é a neurobiologia da emoção? Muito prazer poder estar aqui com vocês e desse tema que eu gosto tanto de falar, fruto muito dos estudos nos anos aí de 20 anos de psicologia. Quando a gente fala da neurobiologia da emoção, nós estamos falando dos estudos das neurociências relacionados às nossas redes neurais, às nossas áreas cerebrais, que vão afetar os nossos sentimentos, nossas emoções e nossos comportamentos. E quando eu dou palestra, quando eu falo para os pais, eu falo nas minhas aulas de pós-graduação, eu sempre mostro para as pessoas que a gente fala tanto de educação há tantos anos, e eu gosto de usar uma frase do Pitágoras, que ele falou há mais de 2.500 anos atrás: eduquem seus meninos e não será preciso castigar os homens. E eu brinco que eu falo que passaram-se 2.500 anos e até hoje a gente não descobriu como fazer isso. Porque a gente vê quanto de criminalidade, de pedofilia, de brigas, de perda de autocontrole, de problemas emocionais. E por que a gente não descobriu isso? Exatamente porque a gente criou muitas teorias da educação sem tentar entender quem é o sujeito humano. E para isso que vem a neurobiologia das emoções, das neurociências. Para a gente poder entender, primeiro fato, que nós não nascemos humanos, nós nascemos animais. A gente não é do reino nem vegetal nem mineral, nós somos do reino animais. E se a gente é do reino animal, a gente nasce com instintos, com reações emocionais, como muitos animais. Uma das coisas que a neurobiologia da emoção vem nos trazer é que a gente tem algumas áreas no nosso cérebro que a gente chama de cérebro primitivo. E por que cérebro primitivo? Porque ele está presente em todos os mamíferos, nos répteis, nos anfíbios, que é relacionado ao processamento de algumas emoções e reações instintivas nossas. Nessa área que fica bem no meio do nosso cérebro, está presente as amígdalas cerebrais, que são duas áreas bem pequenininhas no meio do cérebro, nosso hipotálamo, nosso tálamo, que é uma área que recebe as informações do meio para distribuir ao córtex. E essa região, que foi por muito tempo chamada de sistema límbico, é relacionado ao processamento das nossas emoções tipo medo, raiva. A amígdala cerebral, as amígdalas cerebrais são relacionadas às áreas que vão dar o significado das nossas emoções, gravar nossa memória emocional. É a área que vai fazer a gente dar o valor para as experiências que a gente vive ao longo da vida. Então, por exemplo, é essa área que é acionada quando um cachorro está lá brincando e você joga a bolinha para o cachorro. Ele corre todo feliz porque ele está condicionado a pegar a bolinha e trazer para você de volta. Mas quando você tenta arrancar a bolinha da boca do cachorro, ele começa a fazer um... Tá com raiva. Porque o instinto dele faz ele sentir o medo de perder aquilo que ele sente prazer. Quando você consegue tirar a bola da boca do cachorro, ele já está todo felizinho de novo para você jogar para ele. Ou seja, ele tem o condicionamento, ele sabe que você vai jogar para ele de novo. Mas instintivamente gera essa raiva por medo de perder o prazer. É a mesma área ativada numa criança de 2 anos de idade quando está brincando e o pai ou a mãe falam: filhinha do meu coração, vamos parar de brincar porque agora está na hora de tomar banho ou escovar dente. E a criança: não, eu quero mais um pouco, sou chata, eu te odeio, eu vou embora para casa da vovó. É o medo de perder aquele prazer que ela está tendo na hora. E não adianta falar: amanhã você brinca mais. Amanhã é uma eternidade para uma criança de 2 anos. Ele quer naquele momento. Então, essa raiva que a criança sente vem de uma ativação do hipotálamo, que foi estimulada pela amígdala cerebral, quando ela vem com uma reação muito rápida, instintiva, de medo de perder aquele prazer. Percebe? É a reação da criança quando vai fazer o exame de sangue, que fica desesperado,
E a gente tem uma péssima ideia de falar para a criança, mas não dói nada. Aí fala para os pais, então vai fazer exame de sangue no leão, com ele acordado. Não, a gente dopa o leão para fazer exame de sangue no zoológico. Por quê? Porque o instinto é, tudo que você sentir que foi espetar teu corpo, você tem que reagir para se proteger. Então, o que a neurobiologia da emoção vem ensinar para a gente é que a gente tem que lembrar que nós nascemos com reações, com instintos, tá? Então, a gente nasce com medo. E ele é importante. É ele que faz o bebê chutar na barriga da mãe quando escuta aquela buzininha, um barulho, para mostrar que ele se assustou. Ele está bem, ele está ouvindo e está reagindo bem. O medo é importante para nos proteger ao longo da vida. Tanto que psicólogo não trata medo, a gente trata fobia. Quando o medo vai para um excesso que trava a pessoa. A pessoa que tem fobia de ser atropelado não sai da calçada. Mas a pessoa que tem medo, ela vai lembrar, olhar para os lados, viu que pode e atravessa. A pessoa que não tem medo, sai correndo mesmo vindo do carro e morre. Então, aí a gente começa a estudar nossas emoções. A gente descobre com essa neurobiologia a questão dos traumas. Quando a gente gera traumas da infância, a amígdala cerebral, ela grava as lembranças nossas de sensações que a gente viveu. Exemplo que eu dou prático para as pessoas entenderem. Medo de barata. Pessoas que têm pavor, medo de barata, grande parte das vezes falam para mim assim, desde quando você tem medo de barata? Desde sempre. E aí você percebe assim, um bebezinho de 9 meses, 10 meses está engateando no chão. Ele não tem medo de barata, porque a gente não tem, biologicamente, instinto para ter medo de barata. Ela não é um predador nosso. Ela não é um bicho que nos causa perigo. Então, um bebezinho engatinhando vê uma barata, se a gente deixar, ele vai até a barata. E se deixar, ele põe a mão na barata. E se deixar, ele põe a barata na boca, porque bebê tudo que pega põe na boca. Quando ele está vivendo isso, uma mãe ou um pai se assustam, dão um berro. Ai, barata, barata, e tira o bebê rápido e mata a barata. E essa situação gera um medo na cabeça da criança, do bebê. Aquele ser, pai e mãe, que era para me proteger, me dar segurança, apavorou, então quer dizer que aquele bicho deve ser muito perigoso. O que gera? A gravação da sensação de que aquilo é muito ruim. Tanto que quem tem medo de barata, quando vê uma barata desse tamanho, fala que é desse tamanho. Por quê? Porque eu aciono na amígdala cerebral essa sensação que eu tive quando bebê. E aí a gente pensa no tamanho da mãozinha de um bebê. É do tamanho da barata. E quando eu vou associar, lembrar a mesma situação, eu vou associar com a minha mão. Então eu vou ver uma barata do tamanho da minha mão. E eu vou me sentir tão despreparado quanto um bebê, que realmente o bebezinho não tem como ela pisar na barata, se proteger. E a pessoa que tem trauma sobe em cima da mesa, trava, você fala, olha o tamanho do seu pé, pisa na barata. Não, é nojento. E a pessoa trava. O que acontece nessa hora? Ela está acionando uma lembrança emocional que ela teve da época que ela era bebê. Só que daí fala assim, mas eu não lembro de ter vivenciado isso. O que grava nossas lembranças conscientes é o hipocampo. O hipocampo, ele só funciona plenamente a partir de 2, 3 anos de idade. Por isso que ninguém lembra antes dos 3 anos de idade. Então, a gente não tem a lembrança consciente da vivência, mas a sensação emocional que você sentiu naquele momento foi gravada na amígdala cerebral, que já funciona desde a gestação. Aí, se a gente for para a adolescência sabendo sobre isso, o que a gente descobriu numa pesquisa da Nature, em 2019? Que as amígdalas cerebrais, elas ainda têm células não amadurecidas até a vida adulta. E que começam a amadurecer e funcionar melhor a partir dos 13 anos de uma forma muito lenta. E a amígdala dá o valor emocional para o que a gente vive. Aí você pensa num adolescente que tá lá, foi numa festa, foi numa outra, foi numa outra. Aí tem uma que os pais falam, essa você não vai poder ir. Essa festa não dá para você ir. O valor emocional que o menino vai dar, acabou minha vida, eu não tenho uma vida social, vocês destruíram minha vida, se eu não for nessa festa, eu nunca mais vou ter nada. Então, o adolescente é aquele que tem muita dificuldade de dar o valor emocional adequado para as situações vividas, porque ele ainda não tem esse amadurecimento neurológico para avaliar realmente se aquilo é muito bom ou muito ruim. Então, aquela festa é a festa da vida ou foi a pior coisa da vida. A espinha no rosto é a pior espinha do mundo que ninguém nunca mais vai amá-lo. Eles realmente sentem isso,
porque eles não têm ainda amadurecimento neurológico para dar o valor adequado para a situação. Aí as pessoas me perguntam assim, pô, Yuri, se todos nós temos essa amígdala cerebral que vai funcionar a vida toda, por que adultos saudáveis, tá, alguns ainda agem como criança, por que alguns adultos não se jogam no chão, não fazem birra igual uma criança de 2 anos? Porque o que nos diferencia dos outros animais? A parte do cérebro que mais a gente desenvolveu, o pré-frontal, principalmente o que a gente chama do órbito frontal, aqui perto da frente dos olhos, ou dorso lateral, que é a parte que faz a gente ter as funções superiores, as funções executivas. Quem viu aí gravações ou palestras de pessoas que falam de TDAH, de autismo, vai ver que eles falam muito de alterações no pré-frontal. Então, é o que faz a gente ter o controle inibitório, ou seja, não ser impulsivo, não agir antes de pensar. Faz a gente ter o juízo crítico, que é fazer o que é certo e errado. Não saber, saber é conhecimento. O TDAH tem conhecimento, ele sabe o que é certo e errado, e na hora de agir ele se atrapalha e faz tudo errado. Essa parte do cérebro, temos um problema. Quando a gente nasce, ela não está funcionando. O nosso cérebro vai se mielinizando, ele vai mielinizar e criar uma bainha de gordura no nosso axônio dos neurônios que faz o sinal elétrico passar. É como se fosse encapar um fio elétrico. Isso vai acontecendo conforme um processo. A última parte do nosso cérebro que vai se amadurecer é o pré-frontal, que vai acontecer entre a segunda e a terceira década de vida, por volta de 23, 25, 28 anos de idade, de acordo com as pessoas. E aí, por isso que a gente vê as pessoas que depois que passaram dos 25, 26 anos, começam a lembrar de quando tinham 14, 15 e falam, meu Deus, como eu era imaturo. Então, quando a gente pensa em crianças e adolescentes, o que a gente percebe? Que eles ainda têm uma dificuldade de dar o valor emocional adequado, de controlar os medos, as raivas, as emoções, e por isso que eles têm que ser estimulados, e ainda não têm maturidade neurológica para ter esse autocontrole, ter esse planejamento, que vai se desenvolvendo a partir do 4º, 5º mês de vida, mas só funciona plenamente por volta dos 25 anos de idade, segunda, terceira década. Só que ele tem que ser estimulado a vida toda. É igual fala. A partir de 1 ano de idade a gente vai falar as primeiras palavras, se for estimulado. Nasceu no Brasil, fala português. Na Alemanha, fala alemão. Na Inglaterra, inglês. Na China, chinês. Se não for estimulado, não fala nada. Comportamento é a mesma coisa. Se eu não for estimulado desde pequeno a poder me frustrar e poder, vai doer, dói um pouquinho, mas eu te ensino a fazer careta. Vamos lá, você vai suportar essa dor, é uma dor suportável, não dói nada. Ou, sinto muito, agora é a hora de parar de brincar e tomar banho. Eu queria brincar mais, que bom. A gente vai descobrir na vida que a gente vai ter desejos que não vão ser realizados. Então, mas tudo bem ter esse desejo. E aí eu vou suportar a frustração da criança, do adolescente, para eles descobrirem que alguém consegue suportar, para eles aprenderem a suportar. E aí a ideia... Pode falar. Isso funciona um pouco, Yuri. Você está falando e eu estou lembrando das várias cenas que a gente vê nos mercados, nas lojas, nos shoppings, né? As crianças se jogam no chão. Pois é, como é que a mãe e o pai devem fazer nessa hora? Deixa fazer, ignora, porque, né, é instintivo, né? Perfeito. Primeira coisa que eu falo para os pais é assim, eles começam a comparar, mas quando eu era criança, eu não fazia essas coisas, imagina. Eu falo que é muito injusto a gente comparar a nossa infância com a infância das crianças de hoje em dia. Porque a gente sofria muito menos do que eles. Porque a gente tinha menos coisa que eles. A gente ia num shopping ou no supermercado, era muita coisa de comida normal, tudo, e poucos chocolates que existiam na época. Poucas coisas que se tinha a oferecer. Um shopping, você ia lá, tinha um monte de loja, e uma das lojas, numa parede, tinha uma seção de brinquedos. Só. Hoje você tem lojas gigantescas, lotadas de brinquedos. Então, as crianças têm muito mais coisa do que a gente tinha na época. Mas eles deixam de ter muito mais do que a gente deixou de ter. Isso que é frustração. Nossa frustração era estar brincando na rua e chega às 6, 7 horas da noite, a mãe entra para dentro de casa e droga. Você entrava dentro de casa, bravo que acabou a brincadeira, e foi essa frustração. Você não tinha mais nada a fazer. Porque na TV passava novela ou jornal chato, e tinha 2, 3, 4 canais de TV, olha lá. Não tinha internet, não tinha videogame, não tinha que se frustrar. Hoje, a gente faz ofertas 24 horas para as crianças. Então, eles têm. Só que quando você fala chega, eles olham tudo que eles deixaram de ter. As milhares de jogos que eles poderiam estar jogando então. Os milhares de seriados e desenhos que eles podiam estar assistindo.
Então, eles se frustram muito mais. E por isso que é muito mais difícil. Como que os pais têm que agir nessa hora? Vamos para o supermercado? Então, vamos antecipar. Filhos, ó, a gente vai para o supermercado hoje, vamos fazer a lista de compra juntos? É isso que a gente tem para comprar, é isso que a gente vai ter para pagar. Lá vai ter tudo. Hoje não vamos poder comprar tal coisa. Tal dia a gente pode comprar um Kinder Ovo, se chegar tal dia. Então, já antecipar antes de ir lá, porque lá vai ter oferta. Vai chegar lá, eles põem tudo na altura das crianças para eles fazerem escândalo. Aí, o primeiro fato é, filho, a gente já tem combinado, você lembra disso. Eu sei que você quer. Eu falo para os pais, autorizem o desejo. Ó, eu sei que você quer, eu também ia querer. Eu sinto muito que não dá. Então, a primeira coisa que ajuda a diminuir a agressividade dos filhos é a gente fazer eles entender que a gente entende que o desejo é normal. Então, é normal eles pedirem. Se continuar, a gente deu um limite, agora a gente vem. E vamos. Sem crítica, sem guerra, sem não sei o quê. Por quê? Porque quanto mais a gente dá estímulos para um comportamento, mais esse comportamento tende a se repetir. Então, eu falo para os pais, cara de pastel, não é nem cara agressiva, nem cara de pastel, eu estou cuidando de você. Uma hora os filhos percebem, vem, vamos cuidar, estou aqui. Então, eu não preciso ser agressivo, mas eu tenho que ser assertivo. Filhão, já falei, vamos. Percebe? Filhão, o que você está fazendo? Você está fazendo escândalo, as pessoas estão olhando. Quando a gente fala assim, as pessoas estão olhando, eu falo que os pais dão mais valor para o estranho do que para eles. Depois fala, meu filho não me respeita. Ele só se preocupa com a opinião do outro. Mas a gente ensina isso. Fala assim, ó, não importa os outros. Eu tô falando. E eu quero você aqui comigo. Porque eu te amo e eu vou cuidar de você. Eu sei que você queria o chocolate. Eu também ia querer se eu fosse você. É uma delícia. Eu também ia querer a bolacha. Então, eu autorizo o desejo e mostro para ele que o limite é para a realidade, nunca para o desejo. Se eu limitar desejo, eu gero ou depressão ou opositor desafiador. Porque a criança escuta assim, puxa, eu queria o chocolate, ou estou em casa, eu queria brincar mais, e meu pai falou que eu tenho que tomar banho. Aí eu falo, você já brincou muito, tá tarde, eu não sei o que, amanhã você brinca mais, e depois vai ficar doente. Ele escuta assim, o banho que é importante, e é o que eu não quero. Brincar que eu quero não é o bom, eu sou uma criança horrível. Aí eu tenho duas saídas, ou eu paro de desejar e viro aquela criança, tá bom, e chega uma hora e fala, pra que eu tô vivo, quero morrer? Eu tenho crianças que eu atendo aqui de 8, 9 anos com tentativa de suicídio. 8, 9 anos de idade. Estou com 3 atualmente. Na minha vida eu tenho de vários. Ou o famoso opositor desafiador, que é aquele que, bom, já que eu sou horrível, então tudo que você pediu eu vou falar não. Porque você falou para mim que tudo que eu desejo é ruim. E aí a gente tem que aprender que o limite nunca é para o desejo, é para a realidade. E isso serve para nós adultos. Quando que a gente vê esses adultos que saem fazendo briga de futebol, porque o time perdeu, ganhou 10 campeonatos, perdeu 3 jogos, estão invadindo o CT? Aí você fala, tá vendo que não são crianças e adolescentes que não sabem lidar com frustração, é a sociedade. Os adultos hoje não sabem lidar com a frustração quando tem um louco que corta a tua frente no trânsito, aí já quer sair brigando, quer bater nos jogadores porque perderam um jogo, sendo que no esporte só um ganha. Todos os outros perdem. Isso tem muito a ver também, quando você, né, dá essas explicações em relação à criança e à birra, porque vai no processo também da questão provavelmente da intolerância à frustração com os adolescentes. Porque tem esse processo, eu até queria te pedir que comentasse um pouco, e até orientasse, se fosse o caso, no sentido de ter os chamados filhos do quarto, né? A geração que vem aí da internet, das redes sociais, a criança quase que já nasce com o celular já passando o dedinho, né? Tem até um livro com esse nome, né? Os Filhos do Quarto, que fala das crianças que estão com todo o tempo de depressão. Perfeito. Então, quando você falou de game, eu fiquei lembrando muito disso, porque muitas vezes as crianças nem estão nas ruas mais brincando, nas famosas brincadeiras maravilhosas que muita gente está nos ouvindo, nos assistindo, teve oportunidade, e acaba que muitas vezes fica dentro do quarto. Você não está no quarto jogando, está no quarto fazendo para casa, está no quarto no celular, está no quarto em alguma coisa que é uma tela. Isso, que é um absurdo. Como lidar com essa situação também. A gente tem até os transtornos de sono. Primeira coisa que eu falo para as famílias: quarto não pode ter televisão nem computador. Quarto é o lugar que seria para a gente entrar para relaxar, para descansar. Então, aí eles vão dormir com telas, com não sei o quê, e os pais mal sabem que os pais vão dormir e os jovens estão ficando no computador, na televisão até madrugadas, mesmo tendo que acordar no dia seguinte. Ou, mesmo se ele desliga,
mas você está lá com a tela e desliga. A sua cabeça leva horas, minutos, meia, uma hora, para voltar a produzir melatonina, porque aquela luz faz você não produzir melatonina, que é o nosso indutor do sono. Então, às vezes a pessoa desliga e dorme. Eu falo que dorme com a TV ligada pelo cansaço. Só que esse sono não vai ter a função reparadora, que é melhorar nossa imunidade, melhorar nossa atenção, melhorar nossa memória, melhorar nosso controle de humor. Então, muita gente fala assim, eu durmo com TV ligada. Eu falo, isso é horrível, porque você dorme porque você está muito cansado, mas você não vai ter essas primeiras horas do sono, a reparação do sono, que é para fazer a gente ter mais autocontrole. Aí são adultos que falam, eu sempre estou irritado, eu estou cansado, eu estou ansioso, eu estou deprimido, eu estou tendo problema de memória. Porque o sono é fundamental para a gente ter mais atenção. Quantas pessoas hoje se confundem com TDAH, mas muito mais por um transtorno de sono. E hoje em dia, para nós profissionais fazermos esse diagnóstico diferencial de TDAH e transtorno do sono, está muito difícil. Porque hoje em dia, a gente tem que regular a rotina das pessoas e ver se a dificuldade se mantém. Porque hoje em dia, as pessoas perderam a noção do sono, da importância do descanso. Os pais montam quartos super tecnológicos para os filhos e reclamam que eles estão dependentes e que se isolam. Eu falo, e por que você comprou um computador gamer para um filho? Hoje em dia tem um movimento muito grande de falar de proibir dar celular até 14 anos de idade. Por causa exatamente da imaturidade neurológica que eles têm para lidar com esse mundo que o celular é. É um celular, é um mundo gigantesco. E a gente dá achando que a gente está protegendo eles, e na verdade a gente está jogando eles na fogueira. Eu falo para os pais assim, quando que eu dou um celular para um filho? Quando você tiver coragem de deixar ele no fogão, na frente de uma panela de pressão, sem supervisão. Ou deixar ele abrir a porta da rua, ir até um ponto de ônibus, pegar um ônibus circular, ir até a atividade dele e voltar. Isso é perigoso, ele não tem maturidade, então ele não tem maturidade para ter um celular. É o mesmo risco. Se eu não confio no meu filho para prestar atenção, saber dos riscos e mexer numa panela de pressão, andar no ônibus, ele não sabe dos riscos e não tem maturidade para mexer no celular. O celular são 5 bilhões de pessoas que vão ter contato com ele, com tudo que é tipo de vídeo, de acesso, e não adianta falar. E você tem que botar milhões de controle parental e ainda com riscos. Então, hoje eles estão se trancando no quarto e, ao mesmo tempo, está aumentando gigantescamente o número de suicídios, ideação suicida e comportamentos autolesivos de autoflagelação, automutilação, porque eles estão tendo esse prazer imediato. Aí vem de novo a neurobiologia da emoção. Qual que é o risco desse celular? É ativar uma área cerebral que a gente chama do circuito dopaminérgico do prazer e da recompensa. São áreas com nomes complicados, núcleo accumbens, área tegmentar ventral. Mas o que é importante é que são áreas que são ativadas que faz a gente ter essa sensação do prazer imediato e a gente querer tender a repetir o comportamento para ativar aquilo. Por isso que os vídeos que eram de 10, 20, 30 minutos antigamente do YouTube viraram shorts, viraram os TikTok de 15 segundos, de 1 minuto, porque daí você começa a ter cada vez mais e a gente cria dependência tecnológica. Ativa essa área cerebral, é as mesmas áreas ativadas para o uso de cocaína. E a reação de abstinência que a gente tem com pessoas com dependência tecnológica está sendo a mesma reação de quando a gente trata a dependência de cocaína. Esse é o risco que a gente tem no mundo hoje, de ofertar esses prazeres imediatos, aonde você vê centenas de shorts, e quando você vai ver, você já não lembra nem de metade do que você viu. Mas você não consegue parar e você perde até a noção do tempo. E as pessoas ficam, às vezes, meia hora, uma hora e meia, vão dormir tarde e falam, meu Deus, quando vê, perdeu o tempo. E por que criam isso? Exatamente para criar essa dependência. Imagina um adolescente com isso. Então, a gente está fazendo uma oferta de prazer imediato e quer que ele tenha ânimo para estudar, cujo prazer é a longo prazo, é passar de ano, passar no vestibular. Eles vão preferir aquilo que é o prazer imediato. Só que vai aumentando cada vez mais. Só que esse prazer imediato, ele só dura enquanto você tem estímulo. Você pode ficar 5 horas no celular. E se você parar, vem uma sensação de que você já não está bem. E aí a gente aumenta muito mais os diagnósticos de ansiedade, porque tem que ser imediato, e eu não sei mais esperar. De depressão, porque de repente eu já não consigo mais ter um prazer duradouro, aquele prazer num relacionamento, então eles estão beijando um, pensando no outro, pensando no outro, pensando no outro. Eu não consigo mais ter um prazer de suportar uma parte chata do estudo, para pensar num prazer de ter uma profissão que eu gosto. Eles não querem nem mais escolher fazer vestibular,
se tiver muita concorrência, porque vai dar trabalho. Então, qual é o curso que é mais fácil de eu passar? Porque começa a criar essa ideia de que eu não suporto um esforço, um sacrifício, uma chatice para ter algo bom, porque eu preciso que só seja prazer o tempo todo. Eu falo que a sociedade doente de hoje em dia é a sociedade que não ensina dor, a gente só ensina prazer. A pessoa não pode sofrer, então eles fazem o esquenta, enche a cara para ir na festa, porque eu não posso nem imaginar de talvez a festa não tá boa. Ou fumar maconha para curtir a festa, para eu ficar brisando e não sofrer. Porque a gente está numa sociedade que só quer dar prazer e não dá sofrimento, não ensina o valor do sofrimento para a conquista de algo bom. Não pode chorar. E o resultado disso aí, né, Yuri, é a violência nas escolas, são os alunos enfrentando os professores, os alunos que não conseguem fazer trabalho em grupo, as pessoas que não conseguem flertar ou criar uma relação de chegar no momento de namorar, de ficar com alguém, porque às vezes é tão internet, é tudo tão virtual, que você não consegue no real chegar no menino, numa menina e por aí vai, porque aquele processo não é seu, você não conseguiu, né, trazer esse processo para dentro de você. Mas o mais preocupante, no nosso caso, pensando em neurociência e aprendizagem, está na sala de aula, né? Na nova sala de aula, nos estudantes que estão chegando na sala de aulas, porque estão sendo resultado disso aí que você está falando. Estudantes que usam IA para fazer redação, que usam inteligência artificial, que usam coisa que tem todas as respostas na mão e perguntam por que eu tenho que decorar um monte de fórmula se tem tudo aqui? Você faz OK Google e pronto, você descobre toda a resposta. Então, a gente tem que repensar a escola, repensar se a gente está ensinando o que é importante, se a gente está ensinando eles a terem raciocínio, a pensar, em vez de sair da decoreba, e resgatar a saúde emocional, que é outra coisa que a gente não trabalha. A gente trabalha um monte de informação, decoreba, e não trabalha a saúde mental desses adolescentes, desse mundo tão complicado que a gente que deu para eles. Eles nasceram nesse mundo. Eles não são responsáveis pelo mundo atual. Mas como a gente vai ensiná-los a ter saúde mental nesse mundo que eles vivem hoje em dia? Que isso também é outra coisa que a gente na educação tem que repensar. A saúde mental dos professores. Imagina eles dentro de uma sala de aula, tendo que lidar com tudo isso. E ainda tendo que cumprir uma carga horária de obrigação. Então tem muita coisa, eu tenho feito muito trabalho nas escolas de fazer um dia de cuidando do cuidador, que é um fim de semana, um sábado, uma reunião, para cuidar da saúde dos professores, para colher as angústias deles, para saber lidar com esses alunos, com esses adolescentes, que estão doentes, buscando prazer imediato. Aproveitar para te perguntar, Yuri, que você está tocando no assunto, e só para a gente até, inclusive, entrar mais nessa reta final, porque, assim, é vasto o assunto, a gente muita fica curioso, né, quem está nos assistindo, quem está nos ouvindo, em relação à saúde mental, não só do professor, mas aqui no nosso caso, nesse momento é o que nos interessa, né, a questão da educação, dos estudantes, ou seja, o que envolve esse mundo, né? Cresceu demais, né, a questão de ansiedade, depressão, os próprios problemas ligados à saúde mental, porque como é que o professor está conseguindo lidar com isso? Vocês chegaram a fazer algum tipo de estudo? As suas estatísticas ou conversando com seus colegas têm aumentado essa questão, né, em relação aos professores? Você disse que está fazendo, né, cuidar de quem cuida, né, e eu lembrei até de um livro do Alex Andrade que se chama Para os que Ficam, porque a questão é, você está cuidando dos seus pais, do tio, do avô, né, com Alzheimer, com Parkinson, e quem está cuidando de quem está cuidando, que é o que você falou agora, e quem cuida do professor? Como é que vocês estão vendo esses processos atualmente na sua área, dentro do que vocês estão conversando e participando de eventos? Na verdade, tem sim. Os estudos têm mostrado que tem aumentado exponencialmente o número de ansiedade, depressão, burnout nos professores, tá? A violência dentro das escolas, né? Violência, desde violência verbal até casos de violência física, mas violência verbal, de estresse, seja de alunos com professores, seja de colegas, entre colegas professores, ou de direção com professores. E o que a gente tem percebido? A gente deixou por muito tempo relegado à parte o cuidado com o professor. Na verdade, com a sociedade toda, né? Falando que é uma sociedade que investe em ter o celular caríssimo, novo, mas não quer investir em tratamento de saúde mental, por exemplo. Não quer investir em autocuidado. Então, eu sempre uso o exemplo da máscara de oxigênio do avião, que quando fala, ó, se cair máscara de oxigênio, primeiro coloca em você, depois na pessoa que está ao seu lado, que você precisa cuidar, se ela for incapaz.
Por quê? Não adianta a gente cuidar de todo mundo e a gente adoecer, porque a pessoa que precisa do seu cuidado vai deixar de ter você e também vai deixar de se cuidar. Então, eu falo para os professores que eles se cuidarem pensando na sua vida pessoal, fazer exercício físico, cuidar da sua vida financeira, ter um momento para si, para cuidar da sua saúde mental, para poder estar bem, e entender que todos aqueles sujeitos que estão na frente deles são sujeitos sofridos, que quando ele estiver lá, eles vão atacar, vão ser agressivos, por estarem mal, não por você não ser bom, que não é sua função consegui-los fazê-los te amar, mas sim você lembrar que eles são sujeitos em sofrimento. Só que para isso a gente tem que estar com a nossa autoestima boa, resgatar a questão de autoridade do professor. E aí eu falo que nas casas, na escola, não existe democracia, é autoridade, não é autoritarismo. Autoritarismo, eu falar assim, um pai chegar para o filho e falar, você vai fazer o que eu estou mandando e aí se reclamar. Isso é autoritarismo. Autoridade é, agora você vai tomar banho, porque eu te amo, eu não quero você doente. Eu sei que você não quer, você não precisa pensar igual a mim, mas você vai tomar banho até eu ter certeza que você aprendeu a se cuidar. E aí eles ganham liberdade? Não. Eles conquistam. Quando que um filho pode ele escolher a hora de tomar banho? Quando ele conquista essa liberdade, quando ele demonstra que ele já tem maturidade para escolher a hora melhor para ele. Aluno também. O aluno ele vai ter que conquistar a liberdade dele, mostrando que ele sabe se cuidar, que ele está tomando a decisão certa. A gente fala, não, eu entendi, isso está bacana, então a gente pode permitir. Quando que a gente dá um celular para o filho? Nunca. O filho conquista, mostrando por comportamentos dele que ele tem maturidade, olha que risco isso, e aí o pai fala, opa, eu posso confiar que ele está bem. O professor, ele vai ter que resgatar isso, olha, eles são menores de idade, eles nem podem responder por eles. Então eu respeito o desejo deles, eu escuto, eu dou valor para o sentimento deles, sendo autoridade, ou seja, eu não deixo eles decidirem, porque eu tenho que entender que chega um ponto onde eu sei coisas que eles não sabem e que eles ainda não estão sabendo. Mas eu não vou me impor falando, ó, eu sou melhor que vocês, vocês são ruins. Ou seja, eu não vou fazer o bullying. Olha o que vocês fazem, vocês estão se destruindo. Às vezes a gente, na ânsia de cuidar, a gente faz o bullying, de criticá-los. Sendo que a gente tem que pensar, gente, mas que condição eles têm de se cuidar? Então, eu preciso cuidar deles, eu preciso fazer meu desejo. Eu falo para os professores, eu estou aqui, agora vocês são meus, porque eu escolhi ser esse professor, essa professora, e passar isso para vocês. Então, eu vou dar essa lição, gente, porque é importante para mim. Não precisa ser importante para vocês. Eu vou fazer teste neuropsicológico em criança, eu falo para eles, ó, agora eu vou ter que fazer aqueles testes chatos pra caramba, tá? Aí você não vai falar que é bom? Não. É bom para mim, para ter os dados da criança. Para criança é chato. E detalhe, toda vez que eu falo, ó, vou fazer uns testes chatos pra caramba, e para você é chato, para mim é 2 vezes chato, que eu vou aplicar e depois a gente tem que corrigir. Mas se a gente conseguir fazer e sobrar tempo, dá pra gente pegar aquele joguinho legal. Eles terminam e falam, tio, até que não foi tão chato. Eu tenho criança que quando acabou o processo, eles, não vai ter mais teste, tio? Eu falei, não, você já fez todos, agora ele fez. Ah, tava tão legal, porque eu falei que era chato. Quando o professor fala, ó, vou dar uma lição para vocês, é meio chata, tá, gente? Vamos tentar fazer? Eles vão fazer, acabei! Em vez de ficar tentando convencer a pensar igual a mim. É isso que eu ensino para os adultos. Nunca convençam os filhos, os alunos, a pensarem igual a vocês. Autorizem eles a pensarem diferentes. Aí você passa a ser referência, porque eu falo, ó, eu escolhi isso. Eu gosto de matemática, eu gosto de história, eu gosto de geografia, por isso eu escolhi essa matéria. Eu pensei nisso, eu vejo essa importância. Eu sei que na idade de vocês não gostam, mas eu preciso que vocês carreguem esse conteúdo. Eles saem, tio, foi legal essa matéria, gostei disso. Porque quando eu autorizo a diferença, eles passam a te respeitar. E aí eu conquisto essa sala. E isso que falta ensinar aos professores. A gente não convenceu os alunos a serem a gente. Ensinar os pais. Meu, eles não assinam nem documento de casa. Autorize eles a pensarem diferente. Lembra, aí vem a neurociência, percebe? Eles ainda não estão maduros. Deixa eles serem crianças, adolescentes, com a gente, lembrando que se a gente é adulto, a gente não pode deixá-los decidir tudo. Eles não têm maturidade. Mas eles conquistam a liberdade e dão muito mais valor, porque sabem o que eles fizeram para conquistar aquele direito. Como vocês estão percebendo, é um passo de cada vez, mas para dar esses passos eu preciso de informação. Eu preciso me atualizar, eu preciso fazer cursos. Se você não consegue fazer um curso, você pode acompanhar uma palestra. Se você não pode acompanhar uma palestra, você pode assistir uma live, acompanhar um canal de um especialista interessante, pode ir num congresso como o Brain Connection e participar de
tantas palestras interessantes. São 4 dias de eventos presenciais e ainda tem o Brain Connection estendido no dia 10 de novembro, que é um dia inteiro de palestras ao mesmo tempo, são mais de 50 palestras via digital, pela internet, que você também pode se inscrever para quem não vai ao evento que acontece presencialmente em Recife. A questão é, eu não posso ficar parado e ir deixando as coisas acontecerem, principalmente quem é pai, quem é responsável, quem é professor. Por quê? Porque nós temos a nossa responsabilidade. Né? Precisamos ser responsáveis e somos autoridades naquele momento, naquele local. Né? Muitas vezes, quando a gente pensa assim, que eu sou pai, eu sou mãe, eu quero ser o melhor amigo do meu filho, né? A gente precisa entender como é que essas coisas são, porque não é bem isso, você não está ali no papel de amigo, você está no papel de pai e mãe, né? E isso é uma boa conversa que renderia uma hora fácil com o Yuri para te explicar, né? Para nos explicar o papel do pai e da mãe, que na verdade não tem nada a ver com o papel de ser amigo e querer ir junto com ele para as baladas, né? São coisas bem diferentes nesse sentido.